Olá, seja muito bem-vindo ao canal Livros e Mais. Eu sou o Roberto e nesse vídeo eu estarei falando sobre o incrível livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do autor Gustavo Cerbasi. Mesmo que você já tenha lido o livro, esse vídeo te ajudará a relembrar fatos importantes. Para quem ainda não leu, esse conteúdo será essencial na sua jornada de enriquecimento. Aprenda como é possível ter controle da vida financeira de um casal, com um planejamento de atitudes diárias que farão diferença no futuro, contribuindo para a prosperidade e o equilíbrio de ambos os parceiros. Da mesma forma que um casal pode contrair muitas dívidas, também existem casais que enriquecem juntos. Ficou interessado? Então já clique em seguir o canal e ative as notificações para assim você não perder os nossos próximos vídeos. E assista esse vídeo até o final. O livro é um guia para dominar a vida financeira com um planejamento que deve ser executado todos os dias. O autor reforça a necessidade de se ter um planejamento financeiro e que isso pode ser feito em conjunto. Com sugestões para casais em qualquer fase de relacionamento, esse livro é um manual para uma boa administração financeira familiar. No início do livro, ele apresenta o ponto principal para as dificuldades conjugais relacionadas à questão financeira. O autor destaca que muitas vezes um casal nem percebe que o dinheiro é o principal causador de brigas e por isso não se atenta sobre como melhorar nesse aspecto. E pasme, crise financeira é a principal causa de divórcio. A questão é que o dinheiro pode não trazer felicidade, mas a falta dele pode trazer problemas para a vida conjugal. Para conseguir um relacionamento estável e equilibrado, um casal precisa conversar sobre finanças, seus perfis financeiros, hábitos, sonhos e desejos futuros. Administrar bem sua vida financeira é um desafio que não deve ser deixado em segundo plano, seja na vida individual ou num relacionamento. Perfis financeiros. É fato que a falta de diálogo é o que dificulta as finanças familiares. Contudo, não basta que o assunto seja apenas conversado, mas sim que objetivos sejam planejados e executados. É necessário que um casal tenha ideia dos sonhos um do outro para que possam planejar e dar foco à realização desses, pois a falta de planejamento é o que faz com que os sonhos de um possam ser empecilhos para a realização dos sonhos do outro. Conhecer o seu próprio perfil financeiro e o do parceiro é a primeira coisa a se fazer para um bom planejamento financeiro. Veja aqui quais são esses perfis e defina em qual deles vocês se encaixam. Poupadores não se importam em restringir ao máximo os gastos atuais. Pontos fortes: disciplina e capacidade de economizar. Pontos fracos: conformismo com um padrão de vida simples e as restrições às novas experiências. Gastadores: para essas pessoas o importante é viver o presente, sem pensar no amanhã. E, bem, venhamos e convenhamos, tem muitas pessoas assim. Pontos fortes: tem hábitos poucos rotineiros, abertura a novas tendências e muitos hobbies. Pontos fracos: insegurança quanto ao futuro, dependência extrema da estabilidade no emprego, aversão a controles, orçamentos e contas. Descontrolados: não tem noção nenhuma do fluxo de saldo da conta. Pontos fortes: nas palavras do autor, é possível identificar algum? Pontos fracos: não tem disciplina nem orientação, propensos a terem conflitos e gastos desnecessários com juros. Desligados: gastam menos do que ganham, mas não sabem o quanto. Pontos fortes: folgas financeiras, espaço para reduzir gastos se necessário. Pontos fracos: incapacidade de estipular e atingir objetivos e resistência a planos que exijam disciplina. Financistas são rigorosos com o controle de gastos, com foco em economizar. Pontos fortes: facilidade de desenvolver planos e colocá-los em prática. Seleção crítica de investimentos, capacidade de empregar melhor o dinheiro. Pontos fracos: em geral, são boicotados pelas famílias que não se conformam com tantas minúcias, se não souberem se fazer entender tornam-se verdadeiros chatos.
Relacionamentos unem pessoas de perfis diferentes, consequentemente, unem pontos fortes e fracos que podem causar dificuldades financeiras drásticas. Por isso, a conversa sobre finanças é tão importante para a construção de um relacionamento sólido. Dificuldade de planejar. Geralmente, assuntos sobre planejamento financeiro não fazem parte das conversas de um casal. Isso principalmente em famílias que um dos dois ganha muito mais do que o outro, onde quem ganha mais passa a ser quem controla e decide o futuro financeiro do casal. Isso ocasiona um relacionamento cheio de desconfianças e inseguranças, que refletirão numa perda de controle financeiro e panes entre o casal. Para resolver isso, deverá ser feito um planejamento financeiro familiar, ou como o autor Gustavo Cerbasi prefere chamar, plano de independência financeira, que não requer cálculos complexos nem grandes habilidades com calculadoras. Mas será que é preciso mesmo fazer um planejamento financeiro familiar? Claro que sim. Diferente do que muitos pensam, um planejamento financeiro não é focado apenas em sair do vermelho, mas sim em conseguir manter um bom padrão de vida melhorando com o passar do tempo. Ter dinheiro permite não só realizar novas conquistas, mas manter aquelas já realizadas. As finanças do namoro e do noivado. Quando estamos solteiros, devemos aproveitar a oportunidade de aprender e construir a independência financeira, organizando assim nossas finanças. Podemos começar de forma simples, gastando menos do que ganhamos, investindo a diferença com projetos a longo prazo. Sendo assim, quando você começar a dividir a intimidade com outra pessoa, será mais fácil lidar com o dinheiro em conjunto, inclusive para fazer investimentos diversificados. No namoro, o casal deve estar apto a ter conversas sobre divisão de gastos e sobre seus perfis financeiros. Isso para que criem um ambiente em que as conversas sobre tal assunto sejam naturais. Veja algumas dicas para um controle de finanças na fase de namoro e noivado. Poupem na hora de presentear em datas especiais. Planejem viagens a dois com antecedência e pesquisando juntos. Evitem os gastos desnecessários numa festa de casamento. Economizem ao montar a casa poupando e pesquisando promoções. Escolha uma casa no padrão das suas posses, não necessariamente já arcando com o financiamento no início do casamento, mas esperando o momento que não vá prejudicar o orçamento. As finanças dos recém-casados. O casamento é um período de união, incluindo a união das finanças. Se ambos já possuem um planejamento financeiro individual, deverão chegar a um consenso sobre como unir esses planejamentos. As contas bancárias devem ser agrupadas aos poucos e, preferencialmente, os cartões de crédito também devem ser unificados. As contas bancárias separadas são válidas apenas em casos onde ambos trabalham e são obrigados a receberem em bancos diferentes. O autor ressalta dois pontos. Qualquer casal pode fazer o próprio planejamento financeiro, se dedicar alguns minutos por semana ao seu futuro. O planejamento financeiro familiar não pode ser complicado, apenas dedicar algumas poucas horas à sua elaboração. Basta fazer pequenos ajustes periódicos. Orçamento. O primeiro passo de um bom planejamento financeiro é fazer sobrar dinheiro. Mas isso não é tarefa fácil, é necessário uma intensa disciplina com relação a todos os seus gastos mensais. Gustavo Cerbasi sugere que vocês ponham num papel todos os gastos que vocês tiverem durante um mês. Sejam rigorosos. Andem com uma folha de papel na carteira e anotem tudo ou em um aplicativo do celular. Assim, você terá noção dos gastos que você tem e saberá onde poderá cortar ou realocar custos. Independência financeira, o futuro garantido. Com um planejamento de objetivos, você já deu início ao caminho para evoluir sua situação financeira e adquirir a tão sonhada independência financeira. O primeiro passo rumo a uma independência financeira é gastar menos do que se ganha, controlando o orçamento doméstico. Depois, reinvista seus retornos até atingir uma massa crítica de capital, que gere a renda que vocês desejam para o resto da vida.
O segundo passo é definir o quanto devem poupar por mês e durante quanto tempo, para chegar à renda almejada na aposentadoria. É importante ressaltar que não há investimentos bons para quem está atolado em dívidas. Primeiramente, quite suas dívidas, para depois colocar em plano sua meta de poupança e enriquecimento. Vocês devem controlar um nível de poupança ideal que viabilize uma vida saudável com vistas a um futuro tranquilo e equilibrado. Poupança mensal, garantia de um futuro tranquilo. Os pais precisam pensar no futuro dos filhos, incluindo a faculdade deles. Você também precisa ter em mente que os gastos com os filhos também crescem à medida que eles crescem. Os pais devem ensinar pelo exemplo. Se demonstrarem um equilíbrio financeiro para seus filhos, eles provavelmente seguirão os exemplos dos pais. Ensine-os a lidar com a mesada, como funciona um empréstimo, como poupar, como fazer um bom uso do dinheiro, principalmente no período da adolescência deles. Alternativas de financiamento. Gustavo Cerbasi aconselha que, se não tiverem um dinheiro reserva, jamais recorram a um empréstimo com juros abusivos e evitem armadilhas financeiras. Também aconselha que jamais pague o valor parcial da fatura do cartão de crédito. Se por alguma emergência não conseguirem pagar o valor total da fatura, é mais aconselhável pegar um empréstimo no banco, pois custará menos que os juros rotativos do cartão. O banco oferecerá algumas alternativas como CDC, crédito direto ao consumidor, cheque especial, entre outras. É necessário fazer uma análise da alternativa disponível que tenha o valor mais baixo de juros. Se possível, um empréstimo pessoal consignado ou com juros menores. Investimentos. A busca pela melhor opção. Você poderá alcançar um futuro bem melhor do que o presente se atentar ao uso dos 4 ingredientes fundamentais: tempo, dinheiro, decisões inteligentes, juros compostos. Invista naquilo que você tem prévio conhecimento. Se não souber quase nada sobre investimentos, pesquise bastante para escolher a alternativa mais rentável. O casal deve determinar um percentual da renda mensal a ser poupado, sem prazo definido, até que consigam atingir a meta dos recursos acumulados. Você pode ter o auxílio de corretoras de valores e consultores financeiros para conseguir uma boa estratégia de investimentos. A aposentadoria. Quando se tem disciplina no começo da vida a dois, um casal poderá conquistar bem cedo a independência financeira. Contudo, isso não significa que poderão ser considerados aposentados. Para o autor, um aposentado não é aquele que se aposenta após contribuição do tempo mínimo à Previdência Social, mas sim aquele que pode deixar de trabalhar quando quiser. Aquele que pode separar o momento para se dedicar a outros hobbies ou então viajar e conhecer o mundo. Parar de trabalhar para dedicar-se a outras coisas, mantendo-se ativos. Para isso, é necessário que o casal siga as dicas citadas no livro e planeje esse tempo em que possam escolher fazer algo diferente da vida, por meio de investimentos que visem sua própria previdência. Quer se desenvolver mais sobre finanças? Então assista a playlist do final, onde separei os melhores resumos do livro sobre gestão financeira. Compre o livro, será um ótimo investimento para a sua vida. Aqui na descrição do vídeo tem um link com a oferta do livro. Compartilhe o link do vídeo com seus amigos e familiares e certamente estará os ajudando. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e até mais!